O mundo não parou para te avisar. Mas Deus parou o tempo para te mostrar. Enquanto a maioria das pessoas estava ocupada com a rotina desta manhã, duas notícias sacudiram o planeta de um jeito que a maioria não consegue compreender com os olhos da carne. E eu estou aqui, de pé diante de você, não para comentar política, não para fazer análise jurídica, não para debater os bastidores do poder. Estou aqui porque o Espírito Santo não me deixou em silêncio. E quando Deus fala, o servo que cala torna-se cúmplice da ignorância espiritual do seu povo. Preste atenção no que vou dizer. O Supremo Tribunal Federal do Brasil, nesta exata hora, oficializou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Um homem de 71 anos, que passou pela UTI com os pulmões comprometidos por uma broncopneumonia bacteriana severa, que teve a saturação de oxigênio caindo para níveis críticos, que ficou à beira do colapso dentro de uma cela em Brasília, agora vai cumprir pena em casa, sob tornozeleira eletrônica, monitorado por 90 dias, com proibição de usar redes sociais e de ter imagens divulgadas. 7 pedidos da defesa foram negados antes deste. 7. E no 8º, veio a decisão. E ao mesmo tempo, do outro lado do planeta, Israel está em estado de emergência nacional. Mísseis iranianos cruzaram o céu do Oriente Médio. Cidades israelenses foram alvejadas. Hezbollah disparou foguetes do sul do Líbano. Os Estados Unidos e Israel lançaram ataques coordenados contra o Irã. O Estreito de Hormuz foi bloqueado. O mercado global de petróleo entrou em colapso. E o mundo inteiro prende a respiração perguntando: até onde isso vai chegar? Até onde vai chegar? Eu vou te responder. Não com a minha opinião. Não com análise geopolítica. Mas com a palavra que nunca falhou, com a voz do trono que nunca se enganou, com as páginas sagradas que foram escritas antes mesmo que qualquer um desses acontecimentos existisse. Se o seu coração estremeceu com o que os jornais mostraram hoje, deixe o seu amém aqui neste vídeo. Inscreva-se neste canal. Ative o sininho. E não saia daqui, porque o que o trono vai revelar agora vai mudar para sempre a forma como você olha para o mundo que está se desintegrando na sua frente. Não saia. Fique. Porque este vídeo não é de entretenimento. Este vídeo é de urgência profética. Agora eu preciso que você feche os olhos por um instante dentro do seu coração. Não literalmente, mas espiritualmente. Quero que você se pergunte uma coisa sincera, antes de continuar ouvindo. Uma única pergunta que corta como espada. Você tem acompanhado as notícias desta semana com os olhos do mundo ou com os olhos do espírito? Porque existe uma diferença monumental entre as duas formas de ver. Quem olha com os olhos do mundo vê um ex-presidente doente sendo transferido para casa. Vê um conflito entre nações no Oriente Médio. Vê crises econômicas, tensões diplomáticas, declarações de líderes, manchetes de jornal. Vê caos. Mas quem olha com os olhos do Espírito vê outra coisa completamente diferente. Vê o calendário de Deus virando mais uma página. Vê a orquestra profética tocando mais um movimento de uma sinfonia que foi composta antes da fundação do mundo. Vê sinais. Vê cumprimento. Vê a aproximação de algo que os profetas descreveram há milhares de anos e que nós, nesta geração, temos o privilégio e o peso de testemunhar. E é por isso que eu preciso ser severo com você neste momento. Existe uma cegueira espiritual que não é causada pela ausência de fé. Ela é causada pelo excesso de mundo. É causada pela overdose de informação sem discernimento, de notícias sem oração, de análise sem Espírito Santo. Você assiste ao noticiário por horas, mas passa 5 minutos diante de Deus. Você debate política nas redes sociais com fúria, mas não dobra os joelhos para entender o que está por trás do que está acontecendo. E aí chega o dia em que os sinais estão gritando na sua frente, e você não consegue ouvir porque a voz do mundo abafou a voz do céu. Hoje eu estou aqui para furar esse bloqueio. Vamos falar do Brasil primeiro. Vamos falar de Bolsonaro. Um homem preso. Um ex-presidente com 71 anos sendo levado de hospital em hospital. Pulmões infectados. Saturação caindo para 80%. UTI. Transferência de cela em cela. 7 pedidos negados. E então, quando o corpo humano chegou ao limite do que pode suportar, quando a própria Procuradoria-Geral da República reconheceu que manter aquele homem em prisão fechada seria arriscar sua vida, a decisão veio. Eu não estou aqui para defender Bolsonaro politicamente. Eu não estou aqui para atacá-lo tampouco. Esta tribuna não é tribuna política. Esta tribuna é espiritual. Mas eu estou aqui para te dizer uma coisa que nenhum apresentador de telejornal vai dizer, porque eles não têm acesso ao que eu estou prestes a revelar. O que você está vendo no Brasil, esta turbulência de poder, estes embates entre instituições,
esta polarização que rasga famílias ao meio, estas prisões, estes julgamentos, esta sensação de que o chão está se movendo debaixo dos pés, isso não é apenas uma crise política nacional. Isso é um sinal. Ouve o que está escrito no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 21. Ele muda os tempos e as épocas, remove reis e estabelece reis, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que têm discernimento. Ele remove reis. Ele estabelece reis. Todo líder que sobe, sobe porque Deus permitiu. Todo líder que cai, cai porque Deus decretou. Não existe nenhum tribunal na Terra capaz de tomar uma decisão que o soberano do universo não tenha previamente permitido. Não existe nenhuma corte humana com autoridade para mover um peão neste tabuleiro sem que o Rei dos Reis já saiba o próximo lance. Isso não significa que todas as decisões humanas são justas. Deus já trabalhou através de reis injustos. Deus já usou faraós, usou Nabucodonosor, usou Ciro, usou César. Ele não precisa que os instrumentos sejam santos para que o seu propósito seja cumprido. Ele é soberano sobre a injustiça e sobre a justiça, sobre a direita e sobre a esquerda, sobre o que o mundo chama de vitória e sobre o que o mundo chama de derrota. O que está acontecendo no Brasil é parte de um processo de sacudimento nacional. E sacudimento é palavra bíblica. Como está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 26 e 27. Agora ele prometeu, ainda uma vez farei estremecer não somente a terra, mas também o céu. E a expressão ainda uma vez significa a remoção das coisas que podem ser sacudidas, isso é, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser sacudidas. Deus está sacudindo nações. Está removendo o que pode ser removido. Está derrubando estruturas que pareciam eternas. Está mostrando ao mundo que o único trono que não balança é o seu. E no meio desse sacudimento, o povo de Deus precisa entender onde está de pé. Não em cima de um partido. Não em cima de um líder humano. Mas sobre a rocha que é Cristo Jesus. Agora, atravessamos o oceano. Agora, chegamos à Terra Santa. Israel. O Irã lançou mísseis balísticos contra cidades israelenses. O Hezbollah, a partir do Líbano, disparou foguetes contra o norte de Israel. Estados Unidos e Israel, numa operação conjunta, atingiram alvos em território iraniano com uma intensidade que o mundo não via desde a Segunda Guerra Mundial. O Estreito de Hormuz, por onde passa uma parcela enorme do petróleo do planeta, foi bloqueado pelo Irã. O mercado financeiro mundial entrou em colapso parcial. Dezenas de países do Oriente Médio sentiram o impacto direto dos mísseis e dos drones. O mundo prendeu a respiração. E eu preciso que você entenda algo antes de continuar. Israel não é uma nação comum. Eu não estou falando sobre o governo israelense, sobre as políticas de Netanyahu, sobre as decisões militares das forças de defesa. Eu estou falando sobre o que Deus disse a respeito da terra e do povo que ele escolheu há 4.000 anos e que, ao contrário de todos os impérios que tentaram apagá-los, ainda existem. Ouve o que está escrito em Gênesis, capítulo 12, versículos 2 e 3. Farei de você uma grande nação, vou abençoá-lo e tornar famoso o seu nome. Você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todas as nações da terra serão abençoadas. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa promessa não tem data de vencimento. Essa promessa não foi cancelada por nenhum concílio, por nenhuma resolução da ONU, por nenhum acordo diplomático, por nenhum tratado de paz. Ela está viva. Ela está ativa. E toda nação que neste momento aponta armas contra Israel está se colocando diante de algo muito maior do que uma disputa geopolítica. Está se posicionando contra uma promessa eterna do Deus que criou os céus e a terra. Mas tem mais. Tem muito mais. Como está escrito no livro de Ezequiel, capítulo 38, versículos 2, 3, 4 e 5. Filho do homem, volte-se para Gog, da terra de Magog, o príncipe supremo de Meseque e Tubal, e profetize contra ele. Diga, assim diz o Senhor Deus, eis que estou contra você, Gog, príncipe supremo de Meseque e Tubal. Eu o farei voltar e porei ganchos nos seus queixos. Trarei você com todo o seu exército, seus cavalos e cavaleiros, todos eles completamente armados, uma grande multidão com escudos e paveses, todos eles brandindo espadas. Pérsia, Etiópia e Líbia com eles, todos eles com escudo e elmo. Pérsia. Este nome que você acabou de ouvir. Este nome que está na Bíblia há 2.500 anos. Você sabe como se chama a Pérsia hoje? Irã. Irã. O mesmo povo. A mesma nação. O mesmo território. E Ezequiel profetizou que uma coalizão de nações marcharia contra Israel nos últimos tempos. Que forças do norte e forças do leste se levantariam.
que o mundo pareceria estar à beira do fim, que os céus e a terra tremessem. Isso não é análise geopolítica de um comentarista de notícias. Isso está escrito no livro sagrado. Escrito antes que qualquer um dos atores desta crise tivesse nascido. Escrito antes que a República Islâmica do Irã sequer existisse como Estado. Escrito antes que Israel fosse restabelecido como nação em 1948, o que em si mesmo foi um cumprimento profético sem precedentes na história da humanidade. E o cumprimento está diante dos seus olhos, nesta hora, nesta semana, neste mês, neste ano de 2026. Pausa. Respira. Porque agora eu preciso que você não só ouça, mas que sinta o que vou dizer. O mundo está olhando para os mísseis. O mundo está olhando para os julgamentos. O mundo está olhando para os mercados financeiros, para os preços do combustível, para os deslocamentos populacionais, para as declarações dos presidentes. E o mundo está com medo. Com medo. E esse medo é compreensível do ponto de vista humano. Mas o povo de Deus não pode viver no mesmo nível de medo que o mundo vive. Porque você não é filho desta idade. Você é filho de outra dimensão. Você tem acesso a informações que os analistas de CNN não têm. Você tem dentro de si o Espírito que já conhece o fim desde o começo. Como está escrito em Isaías, capítulo 46, versículo 10, eu anuncio o fim desde o começo, anuncio com antecedência o que ainda não aconteceu. Digo, o meu propósito se cumprirá, e farei tudo o que desejo. O meu propósito se cumprirá. Isso não é um desejo. Isso não é uma esperança. Isso é uma declaração do eterno, do incriado, do que sempre foi e sempre será. Ele está dizendo para você, neste momento de confusão global, que tudo o que você está vendo foi previsto, foi incluído no roteiro, foi calculado na precisão soberana de um Deus que não erra. E se Deus não erra, então o que você está vendo não é o fim. É o processo. O caos que você vê não é o colapso do plano de Deus. É a execução do plano de Deus. Há uma diferença brutal entre as duas coisas, e esta diferença vai determinar se você vai passar pelos próximos meses em desespero ou em paz. Agora eu quero que você compreenda o contexto deste ano de 2026. Nós estamos vivendo num período de aceleração profética sem precedentes na história moderna. Pense no que aconteceu nos últimos anos. A pandemia que paralisou o planeta. As guerras que se multiplicaram. Os terremotos em lugares incomuns. A intensidade dos furacões, das secas, das inundações aumentando ano após ano. O custo de vida subindo de forma que famílias inteiras perdem a capacidade de sobreviver dignamente. Os valores morais sendo invertidos de uma forma que até há 10 anos pareceria impossível. A fragmentação das famílias. A crise das igrejas. A confusão nos corações dos jovens. E agora, em 2026, o Brasil convulsionando. Israel em estado de emergência. O Oriente Médio pegando fogo. O preço do petróleo disparando. O Estreito de Hormuz fechado. Alguém consegue dizer que isso é coincidência? Como está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos 25 e 26, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão angustiadas e perplexas com o bramido do mar e das ondas. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos quanto ao que está para acontecer no mundo, pois os poderes do céu serão abalados. As nações estarão angustiadas e perplexas. Olhe para os líderes mundiais nesta semana. Veja a linguagem nos pronunciamentos. Veja a tensão nos rostos. Veja a perplexidade nos olhos dos analistas mais experientes, que confessam nunca ter visto tantas crises simultâneas com tamanha intensidade. As nações estão perplexas. Exatamente como foi escrito. E o que vem logo depois desse versículo? Vem o versículo 28, no mesmo capítulo de Lucas. Quando essas coisas começarem a acontecer, ergam-se e levantem a cabeça, porque a redenção de vocês está próxima. Ergam-se. Levantem a cabeça. A ordem não é se deitar no chão de medo. A ordem não é se trancar dentro de casa paralisado pelo terror. A ordem é erguer a cabeça. É olhar para cima. É lembrar de onde vem o seu socorro. Como está escrito no Salmo 121, versículo 1 e 2, eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O seu socorro não vem de Brasília. Não vem de Washington. Não vem de Tel Aviv. Não vem de nenhuma capital política deste planeta. Vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mas eu sei que tem alguém assistindo a este vídeo agora que está com o coração partido. Não é medo de política. Não é ansiedade com a guerra.
É uma dor mais profunda do que isso. Talvez você esteja vivendo um momento pessoal de colapso ao mesmo tempo em que o mundo ao redor colapsa. Talvez o sacudimento não esteja apenas nas nações. Talvez esteja dentro de casa, dentro do casamento, dentro do negócio, dentro da saúde, dentro da família. E quando tudo bate ao mesmo tempo, por dentro e por fora, é quase impossível não se perguntar: onde está Deus em meio a tudo isso? Eu vou te responder com o livro de Naum, capítulo 1, versículo 3. O Senhor é lento para irar-se, mas grande em poder. O Senhor jamais deixa o culpado sem punição. O seu caminho está no furacão e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. O caminho dele está no furacão. Você está procurando Deus em lugar de calma. E ele está no meio do furacão. Você está procurando a voz dele em lugar de silêncio. E ele está falando mais alto do que as sirenes de guerra, mais alto do que as notícias do STF, mais alto do que qualquer manchete que o mundo possa produzir. Deus não está dormindo. Como está escrito no Salmo 121, versículos 3, 4 e 5, ele não deixará que o seu pé vacile, o que o guarda não dormirá. De fato, não dormirá nem se adormecerá o guarda de Israel. O Senhor é o seu guarda. O Senhor é a sombra à sua mão direita. O guarda de Israel não dorme. E o guarda do seu coração tampouco. Esta é a verdade que o mundo não consegue te dar. Esta é a âncora que nenhuma crise consegue afundar. Deus está acordado. Deus está no controle. Deus não foi pego de surpresa por nenhum míssil iraniano, por nenhuma decisão do STF, por nenhuma turbulência econômica, por nenhuma crise familiar que você está enfrentando. Ele sabia. Ele sabe. Ele proveu. Quero falar agora sobre o peso que o povo cristão do Brasil carrega neste momento. O Brasil é uma nação de vocação profética no reino de Deus. Não há no mundo outro país com tantos cristãos ativos, tantas igrejas, tanta efervescência do Espírito Santo. E é exatamente por isso que o inimigo tem tentado fragmentar este povo, tem tentado usar a política como instrumento de divisão dentro do corpo de Cristo, tem conseguido fazer com que irmãos se tornem inimigos por causa de um candidato, por causa de um partido, por causa de um julgamento. Isso é tragédia espiritual. O povo que deveria estar unido em oração pelo Brasil está dividido por causa do Brasil. O povo que deveria ser sal e luz está sendo consumido pela mesma escuridão que deveria iluminar. Enquanto as igrejas debatem política, enquanto os cristãos brigam nas redes sociais, enquanto nós perdemos tempo em guerras humanas, o inimigo avança. Os altares familiares tombam. Os jovens se perdem. A fé esfria. Como está escrito na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9, somos pressionados por todos os lados, mas não esmagados, perplexos, mas não em desespero, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Pressionados, mas não esmagados. Esta é a condição do cristão no século XXI. Esta é a condição do crente brasileiro em 2026. Pressionado por todos os lados. Pela economia, pela política, pela guerra, pela doença, pela incerteza. Mas não esmagado. Porque há um limite que a pressão não atravessa. E esse limite se chama Cristo em você, a esperança da glória. Há um paralelo que eu não posso deixar de fazer entre o que está acontecendo em Israel e o que a Bíblia chama de fim dos tempos. Preste atenção. Desde que Israel foi restaurado como nação em 1948, os profetas e estudiosos da palavra passaram décadas apontando para o Oriente Médio como o epicentro do cumprimento profético. Não por opinião, por texto, por versículo, por capítulo. Como está escrito no livro de Zacarias, capítulo 12, versículos 2 e 3. Farei de Jerusalém uma taça que fará titubear todos os povos ao redor. Judá será sitiado, como também Jerusalém. Naquele dia, quando todas as nações da terra se reunirem contra ela, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos que tentarem carregá-la certamente se ferirão. Todos os povos ao redor. Olhe para o mapa do Oriente Médio hoje. Olhe para quem está sitiando Israel. Olhe para as nações que estão posicionadas ao redor. O Irã disparando mísseis. O Hezbollah atirando foguetes. O Iêmen ameaçando o Mar Vermelho. A região inteira em chamas. Zacarias escreveu isso séculos antes de Cristo. E está se cumprindo diante dos seus olhos. E no mesmo capítulo de Zacarias, versículo 10, a promessa que ainda está por vir: derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim, aquele que trespassaram, e chorarão por ele como quem chora por um filho unigênito, e prantearão amargamente por ele como quem pranteará por um filho primogênito. A redenção ainda vem para Jerusalém.
O plano de Deus para Israel não terminou com a guerra. Não terminou com os mísseis. Não termina com nenhuma crise geopolítica. Ele termina com graça. Ele termina com olhares voltados para o Messias. Ele termina com a glorificação do Deus que prometeu e que jamais falhou. Esta é a visão que o povo de Deus precisa ter. Não a visão do terror, mas a visão do plano que está avançando em direção ao cumprimento. Agora eu quero falar sobre você, especificamente. Não sobre o Brasil. Não sobre Israel. Sobre você. Porque enquanto os impérios tremem, enquanto os tronos humanos vacilam, enquanto as guerras explodem e os tribunais se movem, existe uma questão que é mais urgente do que qualquer manchete de jornal. Como está a sua alma? Eu não estou perguntando sobre sua situação política. Não estou perguntando sobre sua opinião sobre o STF ou sobre a guerra no Oriente Médio. Estou perguntando sobre o estado da sua alma diante de Deus. Porque existe um julgamento que é infinitamente mais relevante do que qualquer julgamento do Supremo Tribunal Federal. Existe uma guerra que é infinitamente mais decisiva do que qualquer conflito no Oriente Médio. E esses dois acontecimentos têm lugar dentro do seu coração, agora, neste momento, nesta vida que você está vivendo. Como está escrito no livro de Amós, capítulo 4, versículo 12, prepara-te para encontrares o teu Deus. Prepara-te. Não é ameaça. É convite. É a voz de um pai que olha para os filhos correndo atrás das notícias do mundo enquanto ele está de pé na porta da sala esperando uma conversa. É a voz de um Deus que, no meio de todo o barulho do século XXI, ainda sussurra: venha. Venha para perto. Venha encontrar paz que o mundo não pode dar. Como disse Jesus, em João, capítulo 14, versículo 27, deixo-lhes a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. A paz que Jesus dá é diferente de qualquer coisa que o mundo oferece. O mundo oferece paz como ausência de guerra. Jesus oferece paz como presença de Deus. E presença de Deus é algo que não depende do resultado de uma guerra, não depende da decisão de um tribunal, não depende do preço do petróleo, não depende de nenhuma variável externa. É interna. É permanente. É sobrenatural. E está disponível para você, neste exato momento, se você simplesmente dobrar o coração diante daquele que é príncipe da paz. Antes de encerrar, quero que você entenda a gravidade e a graça deste momento histórico. A gravidade. Nós estamos vivendo tempos que a Bíblia descreveu como o período que precede grandes consumações. Não existe retorno à normalidade que o mundo conhecia. As estruturas que pareciam permanentes estão cedendo. As certezas que gerações anteriores tinham já não existem mais. E o que está acontecendo no Brasil e no Oriente Médio não é o pico desta crise. É o início de uma intensificação. E a graça, no meio de tudo isso, Deus ainda está chamando pessoas. Ainda está salvando almas. Ainda está restaurando famílias. Ainda está curando corpos e mentes. Ainda está levantando intercessores, profetas, adoradores, servos que não se curvaram diante do medo e que entenderam que a crise do mundo é a oportunidade da igreja. Como está escrito na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 18, considero que os sofrimentos do tempo presente não têm valor comparados com a glória que nos será revelada. Os sofrimentos do tempo presente, os mísseis, as decisões judiciais, a inflação, a guerra, a incerteza, tudo isso, junto, somado, multiplicado, não tem valor comparado com o que está por vir. Não tem valor. Não porque a dor não seja real. A dor é real. O sofrimento é real. As lágrimas são reais. Mas elas são temporais. E o que vem depois é eterno. E eterno é uma palavra que nosso cérebro humano não consegue sequer começar a mensurar. Esta é a perspectiva que transforma o crente. Esta é a lente que muda tudo. Quando você enxerga a eternidade, o temporal perde o poder de te destruir. Vamos orar. Pai do céu, santo, soberano, eterno. Nós nos aproximamos do teu trono neste momento em que o mundo parece mais barulhento do que nunca. Em que as notícias chegam mais rápido do que a fé consegue processar. Em que o medo tenta se sentar no lugar que pertence à confiança. Senhor, nós reconhecemos que tu és o Deus que remove reis e estabelece reis. Tu és o Deus que anunciou o fim desde o começo. Tu és o guarda de Israel que não dorme e que não cochila. Tu és a rocha que não se move enquanto tudo ao redor se agita. Nós intercedemos, Pai, pelo Brasil. Por esta nação que tem um destino espiritual que nenhuma crise política pode abortar.
Intercedemos pelos líderes que precisam da tua sabedoria, pelos juízes que precisam do teu temor, pelos presos, pelos doentes, pelos que estão sob julgamento humano e precisam do teu julgamento de misericórdia. Intercedemos por cada família brasileira que está com o coração partido por causa da divisão que entrou pela porta da política e separou pais de filhos, irmãos de irmãos, amigos de amigos. Deus, cura as famílias do Brasil. Cura a Igreja do Brasil. Tira de nós o espírito de medo e de divisão, e restaura o espírito de amor, de poder e de moderação que a tua palavra promete. Intercedemos por Israel, pela paz de Jerusalém, como tu mesmo nos ordenastes. Como está escrito no Salmo 122, versículo 6, orai pela paz de Jerusalém, prosperarão os que te amam. Senhor, tu que és fiel à tua aliança eterna com este povo, levanta um muro de fogo ao redor de Israel. Confunde os que se levantaram contra ela. E no meio da guerra, Pai, que os olhos deste povo sejam abertos para o Messias que eles trespassaram, cumprindo a promessa de Zacarias. Intercedemos, Senhor, pelas famílias que estão assistindo a este vídeo agora. Por aqueles que perderam o emprego. Por aqueles que estão com medo do futuro. Por aqueles que não têm mais forças para continuar. Por aqueles que estão em hospitais, em celas, em quartos escuros, sem esperança visível. Que o Espírito Santo de Deus os visite neste exato momento. Que a paz que excede todo o entendimento guarde os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus, como está escrito na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Que nenhum míssil, nenhuma decisão judicial, nenhuma crise econômica, nenhuma doença, nenhuma mentira do inimigo seja capaz de separar o teu povo do teu amor. Como está escrito em Romanos, capítulo 8, versículos 38 e 39, pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Seja feita a tua vontade, no Brasil, como nos céus. No Oriente Médio, como nos céus. Em cada coração que está ouvindo esta voz agora, como nos céus. Em nome de Jesus Cristo, o único nome que é acima de todo nome, o único trono que não balança, o único poder que nenhuma guerra pode derrotar. Amém. Se esta revelação abriu os seus olhos hoje, eu preciso de você. Deixe o seu like agora. Cada like diz ao algoritmo que este conteúdo precisa chegar em mais pessoas. Porque existe alguém, agora mesmo, perdido no desespero das notícias do mundo, que precisa ouvir que Deus não está dormindo. Se você quer apoiar este ministério de forma mais direta, use o botão Valeu Demais ou torne-se membro deste canal. Com o seu apoio, nós conseguimos continuar trazendo a palavra de Deus para dentro das crises do mundo, sem parar, sem recuar, sem silenciar. Compartilhe este vídeo. Não sabe com quem? Pensa naquela pessoa que está desesperada com as notícias. Naquela família dividida pela política. Naquele amigo que perdeu a fé porque o mundo parece grande demais e Deus parece distante. Manda este vídeo. Não com palavras. Só manda. Deixa o Espírito Santo fazer o trabalho. E se você ainda não se inscreveu neste canal, inscreva-se agora. Ativa o sininho. Porque os tempos que estão vindo vão exigir que o povo de Deus esteja informado espiritualmente. A paz de Cristo guarde o seu coração. O Senhor abençoe você e o guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e seja gracioso para com você. O Senhor volte o seu rosto para você e lhe conceda a paz. Amém.